Bom, vamos aqui então à videoaula do romance do José de Alencar, Os 5 Minutos. Aliás, é o primeiro romance do José de Alencar. Ele já entra naquela linha urbana, idealizada. Depois nós vamos saber que o Alencar ele vai falecer só em 77, vai lançar muitos e muitos livros, vai emplacar vários best-sellers e vai também trabalhar não só essa linha urbana, mas também a regionalista, a histórica, a indianista. Ele é dono de vários clássicos, aqui é só lembrar, né? Senhora, Lucila, Iracema, o Guarani. E aqui é o romance dele de estreia, tá? Então ele dedica aqui a D, que a gente não sabe quem é, apenas uma inicial D, Reticências, tá? Então ele é um romance, ele é curto, é narrado em primeira pessoa. Esse narrador é um narrador personagem também, protagonista. Ele não é nomeado, tá? E aí qual é o detalhe? Ele vai se reportar à prima dele, ou seja, é um romance em que o narrador se reporta à prima. Reparem, é uma história curiosa que eu vou lhe contar, minha prima, mas é uma história e não um romance. Dentro daquela linha do narrador dizer, não é bem um romance que eu quero contar, é mais um desabafo, uma história, mas aqui é um romance em primeira pessoa do José de Alencar, o romance de estreia dele, tá? Então reparem, depois vocês vão ver também aqui, eu fiz o romance A Viovinha, a videoaula, e A Viovinha vem um ano depois, em 57. E o Alencar aproveita esse mesmo narrador aqui, que aqui está, só que lá vai colocar em terceira pessoa, ele vai só contar uma história, ele não participa, tá? Mas aqui ele está em primeira pessoa e vai narrar algo que aconteceu com ele é o personagem. Reparem, há mais de 2 anos, então vai contar algo, 2 anos atrás, né? Seriam 6 horas da tarde, dirigi-me ao Rossio para tomar o ônibus de Andaraí. O ônibus não é esse nosso urbano, a gasolina, motor e tudo mais, né? Tá falando aqui mais do tempo, né? Daquelas charretes, enfim, aquela questão toda, né? Mais ali do Rio de Janeiro, tá? E aí o narrador, ele vê que ele não era pontual. Reparem, eu era entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio. Então o que acontece? Ele chega à estação, já não tinha mais ônibus ali. E aí o que o empregado diz? Partiu há 5 minutos. E reparem, aqui é o título do livro, 5 minutos, tá? Bom, aí o narrador ele vai ter que esperar o próximo ônibus, né, que só sai tipo 7 horas. Anoiteceu, fazia uma noite de inverno fresca e úmida, e a hora marcada chegou o ônibus e apressei-me a ir tomar o meu lugar. Então o narrador ele vai para o fundo ali do carro para ficar longe do barulho das pessoas conversando e tudo mais. O canto já estava ocupado por um monte de sedas. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam dessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Então, primeiro, né, tem mulheres ali e tem rendas, basicamente, seda tapando o rosto, tá escuro também. O que então acontece? Ele está tentando ali descobrir quem é que são essas pessoas, essa mulher que está ali e tudo mais, né? Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa, ou seja, o narrador é tocado. E ele fica ali. Cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Reparem que esse toque dessa mulher nele dentro do carro ali, já nele já vem toda aquela questão da imaginação, essa mulher me ama. Pouco a pouco fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me insensivelmente. A pressão tornou-se mais forte e senti meu ombro tocar de leve o meu peito. O ombro dela tocar de leve o peito do narrador, e a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e mimosa que se deixou apertar a medo. Então reparem o que o narrador está vendo, né? Porque está sendo tocado ali. Inclinei a cabeça e colei os meus lábios ardentes nesse ombro, que estremecia de emoção. Ela soltou um grito que foi tomado naturalmente como um susto causado pelos solavancos do ônibus e se refugiou no canto. Então reparem que o narrador ele fica até arrependido de ter feito isso, de ter dado tipo um beijo ali, né, encostado os lábios, e aí até ele pede perdão. Só que acontece, não respondeu. Aconchegou-se ainda mais ao canto. Tomei uma resolução heróica. Porque reparem, tá tudo ali muito estranho, né? Uma mulher misteriosa, de rendas, de seda, tá de noite, tá escuro, toca nele
ele retribui o toque, só que ela se esconde mais um pouquinho ali, né? E o que o narrador diz? Vou descer, não a incomodarei mais. Então o que faz o narrador, né? Ele se levanta e ele já ia mandar, tipo, parar o carro na época, né? Só que essa mulher, ela coloca outra vez a mão dela no narrador, tipo, não desce, não quero que tu desça. Está entendido que não resisti, que me deixei ficar. Ela conservava-se sempre longe de mim, mas tinha me abandonado a mão que eu beijava respeitosamente. Ou seja, reparem, é um flerte, uma paquera ali dentro, né, do carro e tudo mais, desse ônibus da época. Então o narrador já fica pensando se ela é o quê, se ela é velha, se ela é nova. Uma mulher bonita deixa-se admirar e não se esconde como uma pérola dentro da sua ostra. Decididamente, essa mulher deveria ser feia, enormemente feia. Então ele já pensa, né? Só que dessa mulher misteriosa vem tipo um perfume bom, um odor muito bom, né? E aí então o narrador começa a associar esse odor, esse perfume a uma mulher bonita. Era bela, mas eu não podia ver, por mais esforços que fizesse. O ônibus parou. E aí o que acontece, né? Uma mulher se levanta, sai, né? E aí ele já fica, tipo, quem é e tudo mais. Só que enquanto tá acontecendo isso aí, a mulher, essa misteriosa, ela aperta a mão do narrador de novo, né? E o que acontece? E vi uma sombra passar diante dos meus olhos no meio do ruge-ruge de um vestido. E quando dei acordo de mim, o carro rodava e eu tinha perdido a minha visão. Ressoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada ou antes suspirada quase que imperceptivelmente. Ela diz, não te escordar de mim, ou seja, não se esqueça de mim. Ela puxa ali, né, tipo um italiano ali, certo? Então, essa mulher misteriosa toca no nosso narrador dentro do ônibus, toca, tem esse contato, só que a gente não consegue saber quem ela é, porque tem as rendas, a seda, é tudo muito escuro, só que ela toca, desce e diz, não se esqueça de mim. Bom, o que faz o narrador aqui? Reparem, né? Lancei-me fora do ônibus, caminhei à direita e à esquerda, andei como um louco até 9 horas da noite, mas nada. Né? Ou seja, ela tinha dito ali, né, em italiano, não me esqueça, né? Então ele está tentando se lembrar dela, indo para um lado para o outro, mas nada dela, tá? Bom, aqui o capítulo 2 ele vai dizer 15 dias se passaram depois dessa minha aventura. E o que o narrador faz? Ele está com essa imagem na cabeça, ele quer saber quem é essa mulher secreta, escondida, né? Fui todos os dias a Andaraí, no ônibus das 7 horas, ou seja, no mesmo horário, no mesmo ônibus, para ver se a encontrava a minha desconhecida. Indaguei, perguntei de todos os passageiros se a conheciam e não obtive a menor informação. Então ele está sempre aqui, repare, né, se reportando à prima dele, o narrador. Ele diz, ó, estava a braços com uma paixão, minha prima, e de repente não sei quem é, nunca mais vi, certo? Um dia estava em um baile, triste e pensativo. Agora é importante, né, porque o narrador está indo para um baile, e nesse baile ele vê que passa uma mulher por ele, e ele já fica pensando, será que é a mesma? Assim preocupado, quase não dava fé do que se passava junto de mim, quando senti um leque tocar meu braço e uma voz que vivia no meu coração, uma voz que cantava dentro da minha alma, murmurou. De novo, né? Não me esqueça em italiano. E claro que ele associa diretamente, né, a mesma mulher do ônibus, ou seja, a mesma frase em italiano, só pode ser ela. Só que quando o narrador vira para ver quem é, ele não consegue achar, porque tem muita gente ali no baile. Apenas viu uma mulher que passeava pelo braço de seu cavalheiro, abanando-se com um leque. Será ela, meu Deus, pensei eu horrorizado, porque ele olha aquela mulher velha ali e ele pensa, ah, meu Deus do céu, não pode ser, né? E qual é o pensamento do narrador aqui? Amar 15 dias uma sombra, sem saber quem é, sonhá-la bela como um anjo, e por fim encontrar uma velha de cabelos brancos, uma velha coquete. Coquete é a namoradeira, né? Aquela que gosta de flertar, e namoradeira, não, era impossível. Então ali, né, ele continua a olhar para essa velha, e reparem, a velha falou, e na sua voz eu reconheci, apesar de tudo, apesar de mim mesmo, o timbre doce e aveludado que eu ouvira 2 vezes. Eu tinha amado uma velha, tinha beijado a sua mão enrugada com delírio, tinha vivido 15 dias de sua lembrança. Só que aí o narrador ouve de novo essa velha falar com o homem ali, né?
e ouve que essa velha tem uma filha, só que essa filha dela não gosta de bailes. E aí o narrador já começa a pensar outra coisa. Opa, a velha tinha uma filha. Isto podia explicar a semelhança extraordinária da voz. Agarrei-me a esta sombrinha, a essa sombra, né? A esse pingo de esperança que esta velha tem uma filha e que seja essa filha que, enfim, estava falando com ele, né? Então, o que faz o narrador? Ele acaba, né, seguindo a noite toda essa mulher ali no baile para ver, né, se ela realmente tem uma filha. E de repente o narrador ouve uma fala, ó, vamos mamã, realmente ela tem uma filha. Corri e apenas tive tempo de perceber os folhos de um vestido preto. Ou seja, de novo, ele não consegue ver quem é essa mulher misteriosa aí, né? Então ela desaparece ali e entra num daqueles carros da época, né, um cupê ali. Voltei ao baile desanimado. Ou seja, novamente ele perde, né, essa mulher aí, a visão dela, não sabe nem quem é. De 2 vezes que a minha visão me tinha aparecido, uma no ônibus e uma agora no baile, só me restava uma lembrança, um perfume e uma palavra, nem sequer um nome. Só a voz dela e tudo mais, né? Então o narrador começa a frequentar o teatro achando, né, pô, então ela vai estar lá de novo. O meu binóculo examinava todos os camarotes com uma atenção meticulosa. Descobri finalmente na terceira ordem a sua mãe. Claro, né, ele conhece a mãe dela, então ele fica ali, opa, deve estar por perto. Só que ele vê que o camarote próximo dali está vazio. O que ele faz? Ele vai lá e compra esse camarote, se senta perto dessa velha aí, né? Que é a mãe dessa mulher misteriosa que conversou com ele no ônibus, que falou aquela frase, não me esqueça e tudo mais. Junto da velha havia um chapeuzinho de palha com um véu preto rossegado que não me deixava ver o rosto da pessoa a quem pertencia. Então reparem, ele está próximo, mas não consegue nunca ver. Porque ela está ali com um chapéu de palha, enfim, né, não consegue ver o rosto dela. E o pior é que o espetáculo está quase terminando já, e o narrador ele quer fazer alguma coisa para essa mulher misteriosa olhar para trás. Arrastei as cadeiras do camarote, tossi, deixei cair o binóculo, fiz um barulho insuportável para ver se ela voltava o rosto para mim. Só que a plateia pedia silêncio. Então o que faz o narrador? Ele resolve agir. Encostei-me à mesma coluna e em voz baixa balbuciei estas palavras. Não me esqueço. Ou seja, ele responde. Ela disse 2 vezes, não esqueça de mim. Ele diz, não me esqueço. Estremeceu e baixando rapidamente o véu. Ou seja, ela sentiu ali, né? Só que ela não vira para olhar. Então ela continua misteriosa ali. E o que o narrador pensa? Tudo isso não passa de uma zombaria cruel, de uma comédia em que eu faço o papel de amante ridículo. Estou sendo o bobo da corte aqui, né? Porque pro narrador ele começa a pensar que ela tá ali, essa mulher misteriosa tá ali só se alimentando disso, provocando ele, zombando, tirando com a cara dele. Enquanto eu proferia estas palavras, repassadas de todo o fel que tinha no coração, a Charlton, e aqui, né, ela era uma cantora de ópera, realmente, né, francesa. Ela teve no Brasil, ali, né, nesses anos que o Alencar está escrevendo o livro, fez uma temporada longa ali no Brasil. Então o Alencar já cita realmente algo que está acontecendo ali no teatro, né? A Charlton modulava com a sua voz sentimental essa linda área final da Traviata. Ou seja, ele está ali, num espetáculo realmente, aí terminou, as pessoas saindo. Depois, fingindo que se tinha esquecido de alguma coisa, tornou a entrar no camarote e estendeu-me a mão. Não saberá, olha só o que essa mulher misteriosa diz, não saberá nunca o que me fez sofrer, disse-me com a voz trêmula. Não pude ver-lhe o rosto, ela fugiu. Então reparem, ele continua ainda nessa ideia, quem é esta mulher? Então o narrador sentiu o perfume dela, né? Aquela ideia de que é ela mesma. Estava como dantes, não a conhecia, não sabia nada a seu respeito, porém ao menos possuía alguma coisa dela. O seu lenço era para mim uma relíquia sagrada, porque ela deixou o lenço ali, né? Bom, capítulo 3. Recolhendo-me no dia seguinte, achei em casa uma carta. Então agora, né, tem uma carta aí, essa carta é dessa mulher misteriosa. O que diz essa carta? Ó? Julga mal de mim, meu amigo. Nenhuma mulher pode escarnecer de um nobre coração como o seu. Se me oculto, ou seja, ela diz de cara, eu não estou rindo de ti, não estou te usando para nada. Se eu me oculto, ou seja, se me escondo, se fujo, é porque há algo para isso, há uma fatalidade que a isto me obriga.
e só Deus sabe quanto me custa este sacrifício, porque eu o amo. Então ela declara o amor ao narrador. Mas não devo ser egoísta e trocar a sua felicidade por um amor desgraçado. Esqueça-me. E assina apenas com um C. O nome dela começa com um C ali, tá? E aí o narrador começa a ler essa carta, tenta entender o que está por trás ali, né? O melhor era aceitar o seu conselho e fazer por esquecê-la. Só que o narrador, ele sabe que tem que tomar uma decisão, né? Ou seja, largo ou invisto nisso aí para descobrir mais. Resolvi fazer uma viagem. E aí ele pega o cavalo, ele aluga o cavalo, vai lá para o Engenho Novo, depois toca lá para Tijuca. E o que ele está dizendo para a prima dele? Ó? Se algum dia se apaixonar, minha prima, aconselho as viagens como um remédio soberano e talvez o único eficaz. Ou seja, ele vai então viajar para tentar esquecer um pouco ela também. Ele fica num hotel lá na Tijuca, né? Ele está feliz, ó. Assim passei 9 dias na Tijuca, dormindo, caçando e jogando bilhar. Só que, detalhe, né? 9 dias assim, no 10º, ele já fica triste, já fica pensando nessa mulher misteriosa. Aí ele desce a serra toda, ele volta lá para a cidade, né? E ele vai achar uma carta. E essa carta era exatamente dela. Olha o que ela diz. Meu amigo, sinto-me com coragem de sacrificar o meu amor à sua felicidade. Mas ao menos deixe-me o consolo de amá-lo. Há 2 dias que espero debalde em vão vê-lo passar e acompanhá-lo de longe com um olhar. Só qual é o detalhe, né? Essa carta veio e, na verdade, ele viajou sem ver a carta, né? Enfim, a carta chegou depois. Então, essa mulher misteriosa, ela está pedindo, implorando quase, né? Aqui aquela questão de conseguir pelo menos ver o narrador, tá? Reparem, não me queixo. Não sabe nem deve saber em que ponto de seu caminho o som de seus passos faz palpitar um coração amigo. Então, ela está apaixonada pelo narrador. Ela quer o narrador, mas tem algo no meio do caminho que a gente não consegue entender ainda, que vai ser explicado, claro, pelo livro, né? Reparem o que ela diz. Parto hoje para Petrópolis, donde voltarei breve. Não lhe peço que me acompanhe, porque devo ser sempre uma desconhecida. Uma sombra escura que passou um dia pelos sonhos dourados da sua vida. Entretanto, eu desejava vê-lo ainda uma vez, apertar sua mão e dizer-lhe adeus para sempre. A sua C, né? Assina como C. Só que qual é o detalhe aqui, né? Era tipo uma carta de uma semana atrás. Então, o que fez o narrador? O narrador foi para Tijuca, ele ficou lá 9 dias, né? Mas 2 dias depois que ele saiu, já chegou essa carta. Então ele volta e vê que ela está em Petrópolis agora, tá? Havia 8 dias que ela partira para Petrópolis e que me esperava. Então ele está vendo, né, que, enfim, ele vai ter que ir para lá, ele vai até lá Petrópolis, ele vai num hotel e ele já fica sondando ali no hotel, né, se conhecem 2 mulheres ali, ó. Mas há uma coisa de 8 dias não vieram da cidade 2 senhoras, ele pergunta ali para um criado, né? Aí diz, talvez o senhor queira falar de uma senhora já idosa que veio acompanhada de sua filha? É isso mesmo, diz o narrador. A moça parece-me doente. Nunca vejo sair. Então aqui a gente já tem uma pista, né, do que está acontecendo, né? Porque esse funcionário do hotel diz que essa mulher mais jovem parece estar doente aí, tá? E aí promete levar o narrador até onde moram essas 2 mulheres aí, tá? Bom, capítulo 4 diz a noite estava escura, era uma dessas noites de Petrópolis envoltas em nevoeiro e cerração, aquela noite fechada, assim, né? E aí o criado leva o narrador até a casa onde estão essas 2 mulheres, né? A misteriosa e a mãe dela. E aí o narrador agradece, o criado vai, né? E o narrador fica ali ouvindo sons de piano e tudo mais. Cantei, minha prima, diz o narrador, ou antes assassinei aquela linda romanza que estava vindo lá de dentro da casa. E aí o narrador ouve a voz dessa mulher misteriosa, uma voz muito bonita, ó, suave e melancólica, uma voz que sentia e palpitava, exprimindo todo o amor que respira a melodia sublime de Verdi. Era ela que cantava. Repare então, né, que o narrador fica ali ouvindo ela cantar, essa mulher misteriosa. Aí ele vê que tem uma sombra ali na janela e ele está tentando ver alguma coisa, a cara dela, né, pelo menos. E essa mulher de repente surge ali. Recebeu-me com surpresa, sem temor naturalmente, e como se eu fosse seu irmão ou seu marido. Então ela aparece ali. Só que, de novo, está muito escuro, não dá para ver. Aí ela diz,
Eu sabia que sempre havias de vir, disse-me ela. Julgas que te fujo, que me oculto de ti porque não te amo, e entretanto não sabes que a maior felicidade para mim seria poder dar-te a minha vida. Só que aí o narrador vê essa declaração linda de amor aqui, né, e pergunta, mas então por que esse mistério? Esse mistério, diz ela, bem sabes, não é coisa criada por mim, e sim pelo acaso. Então ela acaba dizendo, eu tenho que ficar assim, eu não posso, né? E ela diz, eu não devo te amar, mas eu te amo. Ela recostou a cabeça ao meu ombro e eu senti uma lágrima cair sobre o meu seio. Bom, o que o narrador diz? Ele acaba se declarando para ela também, dizendo que a ama, né? E ela diz assim, tá, e se eu fosse feia? Disse ela rindo, tu ia continuar me amando? E ele diz, não, tu és bela como um anjo, eu tenho toda a certeza. Ou seja, ainda não viu ela. Tá ali conversando, uma coisa louca assim, né? Mas o livro não coloca uma cena ainda. Pô, século XIX não tem eletricidade ali. Então, ele não conseguiu ainda ver como é que ela é, tá? Mas ele tem toda a certeza que ela é muito bonita. Então o narrador está procurando um lugar ali para levar que tem alguma luz para ver a cara dela. Ela desprendeu-se do meu braço, a sua voz tornou-se grave e triste. Escuta, meu amigo, falemos seriamente. Tu dizes que me amas. Eu acredito, mas ainda é tempo. Não julgas que mais vale conservar uma doce recordação do que se entregar a um amor sem esperança e sem futuro? Repare que a todo momento ela está dizendo que não adianta ele gostar dela, ela ama o narrador. O narrador também diz que a ama. Só que ela está dizendo, ó, não adianta que não vai dar futuro. E por quê? A gente já tem uma dica, porque o criado diz, ó, ela parece ser uma pessoa doente. Só que o narrador, ele diz não 1000 vezes não. Não tem porquê. Eu posso sim me entregar um amor, mesmo que não tenha esperança e não tenha futuro. Não tem, eu quero me entregar, né? E aí, eles começam a conversar e tudo mais, sobre relação homem-mulher, amor eterno. E o que acontece? Ela caiu sobre o meu seio aqui sendo usado para o masculino também, não se esqueçam, né? Agitando-se convulsamente em um acesso de tosse. Reparem, antes o criado já tinha dito, ela parece doente, agora ela tem um acesso de tosse, ela não quer se mostrar. A gente entra aqui no capítulo 5, reparem, né? O que ela diz? Não pensas que é melhor me esquecer do que amar assim? E ele diz, não, amar, sentir-se amado é sempre um gozo imenso. E aí ele fica implorando, né? Pô, não precisa fugir de mim, por favor. Até que ele pega um lampião e coloca para ver a cara dela, para ver se ela é bonita ou não. Agora que vai ter essa revelação. E reparem, a gente está no romantismo, o romantismo idealiza os personagens, ela é linda, maravilhosa, toda idealizada. Reparem que ele vai dizer para a prima dela, para mim, minha prima, o ato de ver o rosto dela pela primeira vez era um momento solene. Ah, eu sabia que era bela e ela era muito bela. E realmente, né, muito bonita ali essa mulher que antes era misteriosa e que agora acaba não sendo tanto, né, porque aos poucos a gente está conhecendo a vida dela. Reparem a idealização. Era um ligeiro sorriso, seus grandes olhos negros, um anel de cabelos negros. Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e de voluptuoso desenhava-se naquelas formas soberbas. E aí o que ele faz? Por fim, tomou minha cabeça entre as mãos e seus lábios fecharam-me os olhos com um beijo. E aí eles têm que se despedir e tudo mais, o narrador tem que voltar para o hotel, mas ele fica pensando, ela me amava. Ou seja, ele tem essa certeza a partir de agora e a certeza exatamente, né, de que ela é uma mulher bonita. Só que o que ele não consegue compreender ainda? O que ela tem que é a impossibilidade de ter um relacionamento futuro e tudo mais, né? Que mistério é esse? E aí o narrador acorda e ele vai visitar a casa dela de novo, né? Só que ele chega lá e tá tudo fechado. Voltando ao hotel, o criado disse-me terem trazido um objeto que recomendaram-me me fosse entregue logo. Em Petrópolis eu não conhecia ninguém, devia ser dela, óbvio. Corri ao meu quarto e achei sobre a mesa uma caixinha e na tampa havia 2 letras de tartaruga incrustadas, C e L. Então ele abre a caixa ali e o que tinha? Continha o retrato dela, uma fotografia dessa mulher, que não é mais misteriosa, linda, né? Alguns fios de cabelo dela e 2 folhas de papel escritas por ela e que li de surpresa em surpresa. Ou seja, ela deixa ali, né? Carta para ele a partir de agora, tá? Bom, o que vai acontecer? Na carta, essa mulher, que a gente vai ficar sabendo que é a Carlota, então, ela diz, né, ó, eu tô te devendo uma explicação.
E agora essa explicação vai ser dada por meio de carta, tá? Ela diz, 5 meses antes do nosso primeiro encontro, completava eu os meus 16 anos. Ou seja, então ela é uma jovem aqui, né? 16 anos. A primeira vez que eu fui a um baile, fiquei deslumbrada no meio daquele turbilhão de cavalheiros e damas, esse abandono com que as mulheres se entregavam ao seu par de valsa, esses galanteios sempre os mesmos e sempre sobre um tema banal. Então, de certo modo, aqui ela começa a ficar deslumbrada na paquera que surge entre os homens e as mulheres ali, os cavaleiros e as damas, os galanteios, enfim, mas ela não curtiu muito isso aí. Tá? Ela acha que todos ali os homens são iguais, basicamente, as mesmas cantadas e tudo mais, né? E ela acaba dizendo que viu o narrador nesse baile. Reparem, e tu estavas nesse baile. Foi ali a primeira vez que te vi. Reparei que nessa multidão alegre e ruidosa, tu só não dançavas, tu não galanteavas, não paqueravas e passeavas pelo salão como um espectador mudo e indiferente. Ou talvez como um homem que procurava uma mulher e só via toiletes. Ou seja, ela nota no narrador um homem diferente de todos ali, né? Um cara que não está preocupado apenas na paquera, na questão mais fútil ali. Compreendi-te e durante muito tempo segui-te com os olhos. Algum tempo depois fui a outros bailes e ao teatro, diz ela. E ela diz, né, que ia só para ver se via o narrador de novo. Pedi à minha mãe para irmos a um divertimento só na esperança de te encontrar. Se pronunciava o teu nome diante de mim, corava e na minha perturbação julgava que tinham lido esse nome nos meus olhos ou dentro da minha alma. Consolava-me, porém, que algum dia o acaso nos reuniria. E o que aconteceu com essa menina aí? Porém, ao sair de um desses bailes, apanhei uma pequena constipação, uma gripe, de que não fiz caso. Não dei bola. Minha mãe teimava que eu estava doente. Um dia, porém, achei-me mais abatida. Atirei-me sobre um sofá e, com a cabeça recostada ao colo de minha mãe, caí em um letargo que não sei quanto tempo durou. Ou seja, ela ficou mal com essa gripe que ela pegou e tudo mais, né? E aí ela acorda e já tem um médico ali. E o médico está ali dizendo para a mãe dela, ó, não desespere, minha senhora. Não se desespere com a sua filha. A ciência não é infalível. Nem os meus diagnósticos são sentenças irrevogáveis. Pode ser que a natureza e as viagens salvem a sua filha. Ou seja, dentro daquela ideia de que a filha vai morrer. E aí a mãe já começa a chorar ali, enfim, né, dentro daquela ideia do doutor quase que desenganando, vai dizer que está morrendo ali. É o doutor Valadão que te veio visitar, diz, né? Então a filha, a mãe diz para a filha. E aí a filha diz na carta, ó, então estou muito doente, boa mamãe. Não, minha filha, ele assegurou que tu não tens nada, mas repare, né, que a mãe mente para tentar agradar a filha, mas qual é o detalhe, né? Estava desenganado, ou seja, a filha vê que o médico, todo mundo está dizendo que ela vai morrer. Então agora a gente descobre o segredo dela. Ela está desenganada, ela tem uma doença, que aqui a gente tira por tabela, apesar de não dizer que é a tuberculose, ela está tísica. Então a tuberculose, você sabe que no século XIX matou muita gente aqui. Então o que acontece? Ela vê que ela vai durar pouco. Então, mesmo assim, com aquele ápice da adolescência, ela se apaixonou pelo narrador, só que ela está querendo dizer para ele, olha, não adianta tu ter um amor por mim, eu te amar e tu me amar, se a gente não vai ter um futuro. Mas lembra que ela perguntou, tu estaria disposto a se casar e não ter um futuro comigo? Ou seja, durar pouco? E ele estava meio que topando ali, né? Porque ele está apaixonado por ela também, certo? Então, o segredo dela é isso aí, né? Ela está com uma doença, pode morrer a qualquer momento, por isso que ela não quer amar, apesar de amar o narrador aqui, tá? Bom, vamos para o capítulo 6 agora, 7 na verdade, né? Ainda tem um pedacinho da carta ainda para se ler, ó. Sim, meu amigo, diz ela, estava condenado a morrer, estava atacado dessa moléstia fatal e traiçoeira. Ela não cita qual é o mal, mas a gente sabe pelas entrelinhas, pelo que é descrito aqui, que é a tuberculose, né? Então ela está ali melancólica, ela elogia a mãe, né, que fez de tudo por ela ali, ó. Boa mãe, desde então só viveu para consagrar-se exclusivamente à sua filha. Logo no dia seguinte fomos para Andaraí, onde ela alugara uma chácara, e aí, graças aos seus cuidados, adquiri tanta saúde e tanta força que me julgaria boa se não fosse a sentença fatal que pesava sobre mim. Ou seja,
aquela ideia, né, de que ela vai morrer, ou seja, aquela questão dos médicos desenganarem, então ela acha que a ciência está falando que ela vai morrer, então ela fica com aquilo ali, mesmo boa, ela está vendo aquilo ali. Ao cabo de um mês eu tinha recobrado a saúde, ainda é a carta dela, né? Ao cabo de um mês eu tinha recobrado a saúde para todos, exceto para mim. Psicologicamente ela está abatida, né? Que às vezes sentia um quer que seja como uma contração. Foi nesta ocasião que te encontrei no ônibus de Andaraí. Quando entravas, a luz do lampião iluminou-te o rosto e eu te reconheci. E aí, ela se lembra, né, que apertou a mão do narrador, mesmo sem conhecer ele, né? Diz que ela só tinha visto ele no teatro, nunca tinha conversado com ele. Ela meio que fez algo de avanço, né, que é tocar a mão nele e tudo mais, sem conhecer ali no ônibus, né? Nem me lembrava como te devia parecer ridícula uma mulher que, sem te conhecer, te permitia tanto. Ela está dizendo, né, de ter te tocado, né? E aí ela vai se revelando na carta, ó, eu te amava, mas já que Deus não me tinha concedido a graça de ser tua companheira neste mundo por causa da doença, né? Então ela revela, né, que na carta que viu o narrador mal, começou a ver que o narrador depois desse fato estava solitário, e ela começou a concluir que realmente, né, ele gostava dela também, mesmo sem conhecer. E aí conta, né, que o que se passou no teatro lá e tudo mais. E no outro dia ela diz que escreveu para ele, a gente já sabe disso, né? Minha mãe, incansável nos seus desvelos, quer me levar à Europa e fazer-me viajar pela Itália, pela Grécia, por todos os países de um clima doce, para tentar se curar, né, e tudo mais, da tuberculose aqui. Mas a filha aqui, né, no caso a mulher misteriosa que não é mais aqui, a Carlota, né, ela consegue dizer, né, que a mãe não quer viajar por viajar, ela quer viajar pela doença, né, enfim. Então o que ela resolve fazer? É que ela sai dali de Petrópolis sem avisar o narrador, vocês viram, né, sem avisar o narrador, e vai viajar. Claro, para dar tempo para o narrador pensar se vale a pena ou não investir, né, num amor que, segundo ela, não vai durar, porque ela está desenganada, vai morrer. Deixo-te, pois, meu retrato, meus cabelos e minha história. Guarda-os como uma lembrança e pensa algumas vezes em mim. Então, tendo aquela ideia, né, de ela se revelar verdadeiramente, toda a história dela, e dar um tempo para o narrador, ou seja, tô indo viajar para a Europa, mas pensa. Entretanto, meu amigo, se tu, como dizias ontem, a felicidade é amar e sentir-se amado, se te achas com forças de partilhar essa curta existência minha, esses poucos dias que me restam a passar sobre a terra, se me queres dar esse consolo supremo, único que ainda embelezaria minha vida, vem, vem comigo. E aí, claro que ela termina aqui a carta, né, revelando o nome dela, adeus para sempre ou até amanhã, se tu quiser encarar, né, Carlota. Bom, aqui vamos então para o capítulo 8. Reparem que diz o narrador, devorei toda esta carta de um lanço de olhos. Quando acabei de ler, só tinha um desejo. Era o de ir ajoelhar-me a seus pés e receber-me como uma bênção do céu esse amor sublime e tanto. Então o narrador quer enfrentar sim isso aí, né? Ela me dava 24 horas para refletir, mas eu não queria nem um minuto, nem um segundo. Eu já estava decidido, eu queria ficar com ela, na verdade, né? Aí encontrei o criado da véspera. Aí ele pergunta a que horas parte a barca da estrela. Ao meio-dia. Eram 11 horas, ou seja, ele tinha 1 hora para chegar até a barca, né? E aí o que ele faz? Ele compra um cavalo ali para sair ligeiro, né? A minha viagem foi uma corrida louca, desvairada, delirante. Não galopava, eu voava. Só que quando ele chega lá, ele vê que o navio estava indo já para a cidade. Aí fiquei perto de 1 hora, seguindo com os olhos essa barca que a conduzia. Ou seja, ele não chega a tempo. A barca está indo, né? E foi tão puxado essa corrida louca com o cavalo que o cavalo chega a morrer. E aí o narrador vai até um velho pescador ali, né? Meu amigo, eu preciso ir à cidade. Perdi a barca e desejava que você me conduzisse na sua canoa. Então ele faz uma proposta, né? Ele paga para esse pescador levar ele e tudo mais. Enfim, né? Paga tipo o salário de um mês de trabalho.
Só que o que ele faz antes de partir, fiz enterrar o meu pobre cavalo que morreu. Não podia deixar assim exposto às aves de rapina o corpo desse nobre animal que me ajudou, né? E que não tinha culpa nisso aí. Bom, capítulo 9 agora. Reparem, eram 6 horas da tarde. O velho pescador, morto de fadiga e de sono, estava exausto de forças. Ainda que conseguíssemos chegar à cidade por volta de 9 ou 10 horas, só no dia seguinte poderia ver Carlota e falar com ela. Ou seja, né? Então ele matou um cavalo, importunou ali um velho pescador, gastou dinheiro, tudo por amor. Aqui, né? O ideal romântico, o amor, tá? E aí, o que acontece? Ele e esse velho pescador, eles dormem na canoa. Só qual é o problema? A canoa tinha vogado à mercê da corrente e o remo, que caíra naturalmente das mãos do velho pescador, no momento em que ele dormiu, tinha desaparecido. Ou seja, estávamos no meio da baía, sem poder dar um passo, sem poder nos mover, porque não tinha mais ali, né, o remo. Por fim, veio a noite. Só que, para sorte, claro, né, eles estão no meio do mar ali, só que as águas estão calmas. E o que faz esse pescador aí? Aproximei-me e distingui o velho pescador que nadava, puxando a canoa por meio de uma corda que amarrara a cintura. Então este pescador, ele acha que, é claro, né, a culpa foi dele, caiu o remo, dormiu e tudo mais. Ele está fazendo de tudo agora para salvar de todo mundo, né? Ele e o narrador. Então eles chegam até uma praia pequena ali e depois o velho se toca para dentro dessa praia pequena e volta com outro homem, ó. Os dois pescadores estavam à espera de 2 remos que lhes trouxe uma mulher. Então consegue, né, remos ali de volta, tá? Aí eles voltam para o mar. Reparem, assim nos aproximamos da cidade, passamos entre os navios e nos dirigimos à Glória, onde eu pretendia desembarcar para ficar mais próximo de sua casa, da casa da amada dele, tá? Então já é cedinho da manhã ali. Um crédito sobre Londres e a minha mala de viagem eram todos os meus preparativos. Podia acompanhá-la até o fim do mundo. Só qual é o problema? O navio, o navio inglês, tá indo já. E a Carlota tá ali com a mãe dela dentro, né? Estão indo. Quando ela me viu, ela fez um movimento como se quisesse lançar-se para mim, mas se conteve, sorriu para a mãe dela e, cruzando as mãos no peito, ergueu os olhos para o céu como agradecer a Deus ou para dirigir-lhe uma prece. Então ela fica muito feliz, né? Só pelo fato do narrador ter ido realmente atrás dela ali, mesmo que o navio ele não consiga pegar, né? Porque o navio vai, ó, reparem, o paquete, né? O paquete aqui, o navio sumiu-se no horizonte, tá? Bom, e aí a gente entra no capítulo 10, reparem, né? Capítulo 10 diz: o resto desta história, minha prima, a senhora conhece, com exceção de algumas particularidades que a gente vai saber agora, né? Então, como é que ficou o final desse livro agora? O narrador vai nos contar, ó. Vivi um mês, contando os dias, as horas e os minutos. Ou seja, sofrendo esse distanciamento dessa viagem dela para a Europa. Então ele fica ali com um retrato dela, a fotografia olhando para ela. O que me deu um grande consolo foi uma carta que ela me havia deixado e que me foi entregue no dia seguinte ao da sua partida. E o que dizia a carta? Reparem. Bem vês, meu amigo, dizia-me ela, que Deus não quer aceitar o teu sacrifício. Apesar de todo o teu amor, apesar da tua alma, ele impediu a nossa união. Entretanto, lendo e relendo a sua carta, diz o narrador, uma coisa me admirou. Ela não me dizia um adeus. Ao mesmo tempo que fazia por me dissuadir, estava convencida de que eu acompanharia ela. Então ali ela está também, né, vendo que essa paixão ela é correspondida. E o que o narrador faz? Com efeito, parti no paquete seguinte para a Europa. E de fato, em todos os portos da escala do vapor havia uma carta que continha 2 palavras apenas. Sei que tu me segues, até logo. Ou seja, o que ela faz, né? Ela deixou em cada porto uma carta, sabendo que ele iria atrás dela, tá? Até logo. Enfim, cheguei à Europa e via. Ou seja, ele vai lá e consegue encontrá-la na Europa. Reparem que estão na Europa, né? Claro que ela fica muito feliz aqui. Sua mãe dizia-lhe que eu ficaria no Rio de Janeiro, mas ela nunca duvidara de mim. Então aqui um livro de amor, né? Um romance de amor aqui, tá? E claro que a gente vê aqui que a Carlota ela estava muito feliz, só que ao mesmo tempo já estava um pouco mal de saúde também, ó. Passava os dias a contemplar essa agonia lenta, sentia-me morrer gradualmente. Aí eles estão na Itália, estão ali em Nápoles, e um dia ela está tão mal que ela pede para o narrador o seguinte, ó. Meu amigo, disse ela com voz débil, vou te pedir uma coisa, a última.
Tu me prometes cumprir? Juro, respondi eu, com a voz entrecortada pelos soluços. Daqui a bem pouco tempo, daqui a algumas horas talvez, sim, eu sinto faltar-me o ar, daqui eu posso morrer. E ele diz, Carlota, por favor, não diz isso, né? E aí ela vem com esse papo de morte, de que vai morrer. E ela diz assim, escuta, quando sentires a minha mão gelada, quando as palpitações do meu coração cessarem, prometes receber nos teus lábios a minha alma? Reparem, né, que coisa profunda, prometes receber nos teus lábios a minha alma? E ele diz, meu Deus, promete? Sim ou não? Sim, prometo, tá? Era o primeiro beijo de nosso amor. Repare então que eles se beijam agora, tá? Beijo casto e puro que a morte ia santificar. Sua fronte se tinha gelado, não sentia a sua respiração nem as pulsações de seu seio. Então, ela tá aqui, tá quase morrendo, né? Só que depois ela muda, depois desse beijo e tudo mais, ela fica feliz, ela muda e ela diz, eu quero viver, exclamou ela, eu quero viver. E o que acontece é quase como se fosse um milagre, porque ela vai ficando melhor, ela vai se salvando ali. Desde esse dia, foi pouco e pouco ela se restabelecendo, ganhando as forças e a saúde. Sua beleza reanimava-se e expandia-se. Esse milagre, reparem como é dado, né, que ela, sorrindo e corando, atribuía ao meu amor, foi-nos um dia explicado bem prosaicamente por um médico alemão. Segundo esse médico alemão, a viagem tinha sido o único remédio e o que nós tomávamos por um estado mortal não era senão a crise que se operava, a crise perigosa que podia matá-la, mas que felizmente a salvou. Então o que acontece? Ela se cura, tá? E o que os dois fazem agora, né? Esse nosso narrador, que não sabemos o nome, e a Carlota, eles acabam se casando então na Itália, ó. Casamos-nos em Florença, na igreja de Santa Maria Novella, percorremos a Alemanha, a França, a Itália e a Grécia, passamos um ano nessa vida errante nômade, vivendo do nosso amor e alimentando-nos de música, de recordações históricas e de contemplações de arte. E depois eles voltam para o Brasil, só qual é a ideia, né? Eles procuram um lugar para morar onde? Achamos na quebrada de uma montanha um lindo retiro, um verdadeiro berço de relva suspenso entre o céu e a terra por uma ponta de rochedo. Ou seja, né? Aqui um lugar ao natural, uma natureza, uma linda casa toda alva e louçã, um pequeno rio saltitando entre as pedras, algumas braças de terra, sol, ar puro, árvores, sombras, eis toda a nossa riqueza, ou seja, aquela ideia assim quase de um mundo bem bucólico assim, né, voltado à natureza. Quando nos sentimos fatigados de tanta felicidade, ela arvora assim dona de casa ou vai cuidar de suas flores. Eu me fecho com os meus livros e passo o dia a trabalhar. São os únicos momentos em que não nos vemos, ou seja, né, os trabalhos deles, enfim, se amando ali, né? E reparem, né, o que ela diz. Ela tem ciúme dos meus livros, como eu tenho ciúme das flores dela. Mas depois ela vem sentar ao meu lado e dizer-me ao ouvido a primeira palavra que balbuciou o nosso amor. Ou seja, não esqueça de mim, aquela que ela disse em italiano ali, italiano, né? E aí o narrador ele acaba se reportando aqui à prima, tá? E ele vai dizer, tá explicando para a prima por que ele acabou então saindo da cidade, saindo do mundo urbano e de certo modo vivendo nesse mundo mais bucólico aqui, mais pastoril quase, né? Ele diz: eis minha prima a resposta à sua pergunta. Eis porque esse moço elegante, que sou eu, como teve a bondade de me chamar, fez-se provinciano e não urbano, e retirou-se da sociedade depois de ter passado um ano na Europa. Porque qual é a ideia, né? Pô, tu passou um ano na Europa, intelectualizado, enfim, o que tu foi fazer lá, né? E aí tu volta e não vai estar na corte, não vai morar, e, por exemplo, né, no mundo urbano, onde tudo está acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil na época. Mas não, tu vai para o mundo mais campestre, né? E agora reparem que ele retoma o título, ó. Podia dar-lhe outra resposta mais breve e dizer-lhe simplesmente que tudo isto sucedeu porque me atrasei 5 minutos. Se tivesse sido pontual como um inglês, não teria tido uma paixão nem feito uma viagem. Ou seja, né, ele não teria uma paixão, não teria feito uma viagem, talvez tivesse sido aquele homem urbano, de teatro, de política. E qual é a moral que ele tira disso? Isto prova que a pontualidade é uma excelente virtude para uma máquina, mas um grave defeito para um homem. Adeus, minha prima.
Carlota impacienta-se, porque há muitas horas que eu escrevo para ti, minha prima, e não quero que ela tenha ciúmes desta carta e que me prive de enviá-la. E aí ele diz, né, Minas, então eles estão em Minas Gerais ali, né, e muitos que sofriam de tuberculose realmente iam para a Serra da Mantiqueira para tentar se curarem ali, né, então ele escreve ali. Só que no final tem um PS, é legal, né, esse pós-scriptum aqui, que é da Carlota. A Carlota leu toda a carta, que é longa, né? Que ele falou que ia contar essa história para a prima, que não era um romance, é uma longa história, mas a gente sabe que é um romance longo. Ele deve ter ficado horas e horas escrevendo isso para a prima. E aí a Carlota é que encerra o livro. A Carlota diz: tudo isso é verdade que ele contou. D, que é a inicial, a prima ali, né? Menos uma coisa. E ela vai revelar a Carlota agora. Ele não tem ciúme de minhas flores, nem podia ter, porque sabe que só quando seus olhos não me procuram é que eu vou visitá-las e pedir-lhes que me ensinem a fazer-me bela para agradá-lo. Nisto, ele te enganou, mas eu me vingo roubando-lhe um dos meus beijos que lhe envio nesta carta. Não o deixe fugir, prima, iria talvez revelar a nossa felicidade ao mundo invejoso. E aí a Carlota termina, né, mostrando que ela está ali apaixonada nessa história de uma mulher que estava desenganada, com o pé na cova ali, e que acaba, né, se tornando muito feliz aqui, e mostrando também nesse mundo do século XIX que a tuberculose estava por ali, firme e forte, e que muitos realmente, né, tinham que ter um outro estilo de vida, fugir desse mundo, mundo urbano, mundo cheio, lotado, muita gente, teatro, política, medicina, direito, para viver o amor dele e viver pelo amor dele, certo?